Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor de Geografia Mário Vitor e vamos juntos nessa aventura aqui de falar sobre as etapas desse mundo moderno. E quando a gente fala das etapas desse mundo moderno, a gente está falando de uma fragmentação de acontecimentos, de períodos, estamos falando sobre divisões que nos levaram a chegar até aqui. Baseado aonde? Qual é o nosso ponto de partida? O nosso ponto de partida vai ser as grandes navegações. Bom, estamos em 2026, então vamos compreender aqui das grandes navegações até os dias atuais. E aqui eu trouxe para vocês o nosso slide inicial aqui, e está aqui o nosso título da nossa aula: Navegações, Poder e a Construção do Capitalismo Comercial. A primeira coisa para a gente deixar claro é que se nós estamos aonde estamos na atualidade, nos plenos fluxos de capitais, no comércio sendo realizado de qualquer forma, qualquer maneira, como é que a gente pode entender que o capitalismo comercial começou lá no século XVI, lá nas grandes navegações? Como? Por quê? Da onde? O que caracteriza isso? E aí o entendimento que a gente tem que ter é que nas grandes navegações possibilitou as primeiras e efetivas trocas comerciais de um país com outro, de especiarias entre os países. Então, o capitalismo comercial, ele se inicia daí. Para falar desse capitalismo comercial, eu vou pincelar com vocês aqui rapidamente outras etapas do capitalismo. Se a gente entende que o capitalismo comercial começou nas grandes navegações relacionado a essa troca de especiarias, a esse início pujante desse comércio, que se dá pela capacidade náutica, pela capacidade de navegabilidade entre as potências marítimas da época, esse capitalismo, esse sistema, ele vai se configurando e se reconfigurando à medida com que o nível de integração econômica vai acontecendo. Então, quando a gente bate lá na Revolução Industrial, por exemplo, a gente entra numa nova fase desse capitalismo, chamado capitalismo industrial. E quando a gente chega nos sistemas bancários, nos sistemas informacionais, a gente se encontra no que chamamos de capitalismo informacional ou capitalismo financeiro ou financeiro informacional. Pega esse bolo todo, é um cara só, o capitalismo, que ele é fragmentado, ele é dividido. Mas o que nos interessa agora é falarmos sobre o capitalismo comercial. Eu vou passar aqui o nosso slide. Coloquei aqui para nós: o mundo era um mistério. O que vocês acham? Era um mistério? Os europeus, o que eles tinham de entendimento, de conhecimento, era ali a própria Europa, né? Além do norte da África, do continente africano de uma maneira geral, mas eles tinham um domínio mais do norte da África e algumas partes da Ásia. Essa região, esse agrupamento ficou conhecido até como Velho Mundo, né? E para eles, naquele período, o restante do planeta era uma grande incógnita. Então era desconhecido e era temido, porque era desconhecido. E quando a gente fala aí da navegação, a gente tem que considerar que os oceanos também eram um campo desconhecido. Então muitas lendas, como monstros marinhos, abismos sem fundo, os ventos mortais que aconteciam no mar, essas lendas que eram compartilhadas, e isso enfraquecia qualquer tentativa de de desbravadores dentro da navegação de sair desbravando o mar, propriamente dito, porque você tinha um desconhecimento total. Ao mesmo tempo, aonde se tinha, por parte dos europeus, um grande fascínio pelo Oriente, porque eles já sabiam que haviam riquezas diversas dentro do continente asiático, principalmente, sobretudo, especiarias.
como a pimenta, o cravo, a canela, entre outras especiarias, né? E a gente tem aqui, agora que isso merece um destaque, a revolução das rotas. Por que isso merece um destaque? Porque à medida com que os navegadores iam conseguindo aí, estabelecer novas rotas, eles conseguiam estabelecer novos caminhos, o comércio começou a ganhar uma nova fluidez, ou uma fluidez. Então, considera esses aspectos aí. À medida com que os navegadores europeus começaram a ter um entendimento sobre a navegabilidade, começaram a ter um entendimento sobre essas novas rotas, começou a fazer mais sentido a exploração com o Oriente. A fluidez comercial começou a acontecer de uma maneira mais assídua. E aí os produtos asiáticos começaram a ser escoados na Europa e os produtos europeus começaram a ser escoados na Ásia, fazendo então esse intercâmbio comercial, dando sentido a esse capitalismo chamado capitalismo comercial. E aí o pioneirismo português, ele é notório porque os portugueses conseguiam controlar ali rotas do Oceano Atlântico, parte do Oceano Pacífico, né? Rotas ligando ali ao continente africano rumo à Índia. Os europeus, os portugueses europeus, eles tinham um profundo avanço na cartografia, astronomia, construção naval, e eles permitiram então com que esse desenvolvimento chegasse a uma tal forma aonde o domínio deles se tornou notório. E aí passou depois para outros países também da Europa a dominar essa navegação. E aí chegou no ponto, então, da partilha do mundo. A primeira grande partilha do mundo foi ali o Tratado de Tordesilhas. E aí os portugueses, como detinham bases avançadas em cartografia, e através do Vaticano, e o poder absoluto da Igreja sobre o Estado era enorme, e a regência da igreja perante o mundo era uma coisa muito absoluta, esse tratado ele foi rapidamente configurado. E aí, nesse tratado, estava lá que a premissa que Portugal e Espanha iam dividir o mundo por um meridiano, aonde uma parte ia ser explorada por Portugal e outra parte seria explorada pela a Espanha. E assim começa a construção dos impérios. Então, olha lá, através da primeira partilha do mundo, o Tratado de Tordesilhas, os portugueses controlando as rotas marítimas, os portugueses tendo bases cartográficas extremamente avançadas, os portugueses controlando rotas do comércio, tudo passava por eles. Eles começaram a ter a capacidade de alcançar cada vez mais uma autonomia na navegação, até chegar ao ponto de estarem presentes aqui no continente americano. Cristóvão Colombo conseguiu chegar primeiro à América e depois aqui o Pedro Álvares Cabral e companhia também chegaram por aqui. E isso foi um fator fundamental para a construção desses impérios, através da exploração, através da colonização, aonde o principal objetivo da metrópole era servir como riqueza os interesses, né, europeus. Aqui no Brasil, pensem só, a gente teve o pau-brasil, a gente teve a cana-de-açúcar, a gente teve a mineração, e tudo isso passou a ser muito, demasiadamente explorado pelos portugueses. Os espanhóis aqui na América do Sul, países como o Peru, países como a Colômbia, foram extremamente explorados na mineração também. Então, a construção desses impérios, por conta da navegação, ficou muito nítido. Isso gerou um profundo choque cultural, né? Porque a chegada dos europeus aqui no continente impactou diretamente as populações nativas aqui, as populações indígenas, e
vieram muitos problemas, como doenças, escravidão. As sociedades inteiras ficaram vulneráveis contra o sistema europeu, né? Índios foram catequizados, então você teve ali uma série de barbaridades provocadas por esses impérios portugueses construídos com base a muito sangue e em virtude sempre da navegação. Deixa eu pular aqui para vocês. Bom, chega um momento então que a gente se divide ao meio em Oriente e Ocidente. No Ocidente, as terras americanas sob o domínio espanhol e português, como eu falei, né? Então, o Tratado de Tordesilhas ia estabelecer isso, e a exploração do ouro, da prata, o trabalho indígena, o trabalho, força de trabalho escrava dos povos africanos, isso ficou muito forte aqui no Ocidente. E no Oriente, as rotas para a Índia, para a China, foram estabelecidas de tal forma que fortaleceu o comércio, né? Porque os chineses e os indianos tinham muita produção comercial, muitas especiarias para escoar, e isso fortaleceu muito essa relação do desenvolvimento do Oriente. E aqui eu montei um esqueminha para vocês aqui, para a gente identificar o que foi esse capitalismo comercial. Então, nessa pirâmide aqui, a gente consegue entender esse capitalismo comercial, onde a gente tem lá no topo dessa pirâmide a acumulação primitiva, né? A relação das riquezas sendo acumulada. A gente tem o sistema que vai imperar isso, que é o mercantilismo, que defendia que a riqueza de um país dependia do acúmulo de ouro e de prata para exportar e importar. E você tem aí o abrupto surgimento do lucro como uma base fundamental dessa pirâmide. Então, o capitalismo comercial ele nasceu da riqueza extraída das colônias. E a Europa acumulou muito capital através do comércio, da mineração, da escravidão, lançando as bases da economia do mercado moderno, vamos dizer assim, né? Que isso depois teve grandes repercussões, inclusive influenciam os dias de hoje. Espero ter sido claro aqui nessa parte. Pular aqui. E a gente vai para o legado da Idade Moderna. Que legado seria esse aí? O primeiro legado da Idade Moderna seria esse início da globalização. A globalização incipiente. Pessoal, a gente entende por globalização, entendemos por globalização um processo de integração político, econômico, cultural entre os países. Esse processo de globalização vai começar também lá no capitalismo comercial. Eles estão de mão dadas. O capitalismo, esse sistema político e econômico, e a globalização, esse processo de integração, eles caminham de mão dadas. E essas mãos dadas têm um princípio, uma origem histórica, que foi as grandes navegações. Tá lá, surge juntos globalização e capitalismo. E aí essa globalização que a gente conhece do ponto de vista da conexão econômica, ela vai ficando evidente a partir do momento que essa parte comercial vai chegando a seu fim, a relação do nível da exploração das colônias vai chegando a seu fim para dar lugar aos movimentos industriais, às revoluções industriais. E aí, dentro dessas revoluções industriais que tivemos, essa globalização econômica, ela vai ficando muito forte, esse processo de integração. Então está aqui, ó, o início da conexão econômica entre os continentes. Produtos, pessoas, culturas passaram a circular globalmente pela primeira vez na história, começando lá na globalização, na parte do capitalismo comercial. E isso vai gerar, pessoal, profundas desigualdades. A gente observa até os dias de hoje. Olha o Brasil, né? Nós, Brasil, a gente, meu celular
tá aqui. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Meu celular tá aqui. Meu computador tá aqui. Meu carrinho tá ali fora. Estou falando isso para quê? Para que vocês compreendam que nenhum desses itens que eu acabei de mencionar, nada disso teve alguma marca que foi seja de origem brasileira. E aí, meu celular, meu carro, meu computador, tudo isso são de origens de países do norte geográfico, países que tiveram um princípio na colonização, onde eram metrópoles. Nós, como colônia que fomos, a gente carrega um traço cultural muito forte dessa relação. Então, o sistema colonial, olha aqui, o sistema colonial mudou essas desigualdades, essas disparidades profundas entre os países, entre as nações. Os países foram explorados, ficaram atrás no desenvolvimento econômico. Enquanto a Revolução Industrial na Europa aconteceu lá em 1830, 1840, 1850, aqui no Brasil foi acontecer 100 anos depois. Olha o atraso que se tem. E olha a percepção de atualidade que a gente pode ter por conta disso. Isso é muito sério. E aí, quando a gente pega outros países ali, os países do continente africano, parte dos países do continente asiático, aqui na América do Sul, os demais países, todos nós que fomos colônia, a gente teve aí um grande atraso, né? Diferente dos Estados Unidos que visavam o desenvolvimento do território lá, aqui era só exploração, é só exploração. E isso vai carregar através de elementos históricos o entendimento para a nossa realidade atual. Então, olha aqui no finalzinho, as consequências que persistem até os dias de hoje. Até os dias de hoje a gente carrega essa sombra desse passado tenebroso da nossa colonização. Infelizmente. Aqui coloquei para vocês aqui embaixo a transição definitiva, né? O mundo feudal vai dando adeus para dar lugar a esse capitalismo comercial. Isso vai mudar as relações de trabalho, isso vai mudar a relação da propriedade, né? O poder em relação à economia que vai se girando em torno dessa situação toda. E as colônias que vão atendendo aos interesses das metrópoles, vão definhando aos interesses da metrópole até que elas conseguem, no nosso caso, por exemplo, a independência, que aí parte para outro processo. Mas até chegar lá foi muito árduo, né? Bom, pessoal, a nossa aulinha aqui está chegando ao fim. E aqui eu coloquei para vocês aqui 3 situações básicas para a gente entender as grandes navegações, o domínio europeu e o mercantilismo. Aqui nas grandes navegações, a gente tem o entendimento de busca por novas rotas, comércio de especiarias, tecnologia náutica, né? A tecnologia de navegação. O domínio europeu, a exploração dos recursos, a colonização, falamos disso à beça, o vídeo inteiro praticamente, a videoaula inteira, o choque cultural e a escravidão, muito forte, elementos que marcaram massivamente os países que foram colonizados. O mercantilismo, né, que é o acúmulo de metais, com a intervenção do Estado, que vai servir como uma base do capitalismo que vai se desenvolver, como eu falei lá no nosso iniciozinho do nosso vídeo. Aqui coloquei para vocês uma questãozinha bem tranquila. Já coloquei até a resposta. Não haverá mais assim a resposta de cara. Aproveitem que foi dessa vez. Mas vamos lá, vamos analisar aqui. Qual das alternativas melhor caracteriza o mercantilismo praticado durante a expansão marítima europeia na Idade Moderna? Alternativa A, B, C ou D? A, liberdade total do mercado. Alternativa B, acúmulo de metais preciosos, a manutenção de uma balança comercial favorável. A C, foco na agricultura, subsistência. Ou a D, incentivo à produção industrial. Fala sério, né, galera? Mamão com açúcar, a gente já sabe que é
A alternativa B. Bem tranquilo. Para a gente finalizar aqui, mais uma questãozinha sobre a divisão do mundo na Idade Moderna. O que é correto afirmar aqui? Uma afirmação para caracterizar essa pergunta aí. A divisão do mundo na Idade Moderna. 1, 2, 3 ou 4? Estamos aqui na resposta na 3, né? Domínio europeu da América e na África foi fundamental para a acumulação de riquezas e a consolidação do capitalismo comercial. Muito tranquilo, né, gente? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido. Foi um prazer para mim estar com vocês e aguardem, estaremos nos próximos vídeos aí, tá? Um abraço, gente, até mais.